Olá, galera, aquele bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos assistem aqui no nosso canal Verdades ou Não sobre a Bíblia, com o professor Clóvis Bauri, natural de São Bento, Maranhão, certo? Fala em São Bento, o povo conterrâneo da minha cidade natal. No dia 15 de 1 de 2026, eu fiz um pequeno vídeo mostrando algumas contradições que eu já havia lido em nossos vídeos que estão prioritariamente no YouTube, que só foi possível ser lançado ontem no Instagram e no Facebook. Então, hoje o conterrâneo, como ainda vai haver vários, não só conterrâneo, como diversas pessoas, tentando refutar, mostrando o contexto. Deus não é contexto, de novo eu afirmo, Deus não mata, Deus não é trindade, Deus não é genocida, um ser humano normal não deixa tocar no filho, tampouco um ser humano em sanidade coloca um filho de joelho. Então eu venho dizendo, só se retirar da Bíblia, Isaías 66:3-4, Atos 17, que está bem detalhada a explicação. Ontem o conterrâneo, ontem à noite, antes de eu me deitar, eu por curiosidade acessei o Facebook e visualizei alguns comentários. Conterrâneo, você e a demais pregadores, é só tentar refutar, Deus não mata. Isaías 65 dá um belíssimo vídeo, se eu for tratar só deste capítulo e mostrar outras contradições, porque aqui mostra até que o que é chamado de Deus vai buscar a iniquidade dos pais novamente. Eu já mostrei contradição sobre o que é chamado de maldição. Outro quereria que se tu fosse um Geazi, que Deus tirasse a lepra de ti e botasse todos os teus descendentes. Não é? Você, pregador de São Bento, do meu tempo, te respeito como amigo, como filho de Deus, como você também é, como todos esses que estão aqui assistindo. Você teria coragem, você ou algum padre, qualquer pregador de hoje, entrar dentro de uma igreja ou sair na rua peregrinando luzinho para evangelizar, como se fosse semana de Deus? Eu não teria. Eu chamava logo de demônio, de ator pornô. Porque só se tu tirar da Bíblia Isaías 20 e desse a leitura lá sobre os povos egípcios e etíopes. Um povo para ser tão teimoso, gente, como está descrito na Bíblia, só não estando só, porque afrontar um ser monstruoso, como que é descrito na Bíblia aqui, só não estando só. Porque aqui é só na base do chicote. Então retira as pragas do Egito, não teve livre-arbítrio ali. Retira aqui, melhor dizendo, a maldade do que é chamado Deus. Mas vamos aqui. As passagens de Isaías 66:3-4 e Atos 17, eu vou ter que usar em quase todos os vídeos, porque isso aí é como eu falei, quando eu convidei, podia trazer com os pregadores, colocar no estádio, qualquer lugar, ou me conectar diretamente com o Jornal Nacional, para chegar logo lá no Oriente Médio, porque isso aqui tem que ter coragem, com Deus na frente. Isso aqui é atacar as trevas, o que está aqui escrito, se refere a trevas, não a Deus. Ele tem que estar na frente. As passagens que eu descasquei e vem descascando todo o livro, essas são as mais fortes. Então, se vocês acham que Deus cria a treva, cria conflito, cria a paz, para castigar o homem e depois dar uma apaziguada farsante, é ideologia sua, do que está aqui escrito. Eu vou mostrar aqui agora, talvez dê tempo de eu mostrar aqui também, como que era conversado com Deus, se conversar com Deus através das 12 pedras, né? Com 12 pedras, que está aqui é o Tumim e o Urim, daqui descrito na Bíblia, algumas passagens, vou ver se dá tempo de eu ler, para consultar Deus, colocando aqui como se fosse uma tabuazinha, chamada de... Agora me falhou o nome, tem o nome aqui, para colocar aqui no peitoral, para fazer assim, consultar o que é chamado Senhor ou Deus na Bíblia, com pedras. Pedras estas que carregam os 12 nomes dos 12 filhos de Jacó. Rubem é o quê? Cadê a santidade de Rubem? Ou é alguma carne humana? É só você se lembrar dos episódios que eu vi com Rubem, primogênito de Jacó. E ainda mais ter casado ter levado
como esposa, comprou 2 primas, que eu já devo ter comentado nos vídeos, e depois ter levado mais 2 escravas, a serva escrava, para estar servindo. Ser humano nenhum foi feito para estar servindo ao outro, tampouco Deus quis reinar. Então, falar com Deus através de pedra, isso aqui para acreditar, conterrâneos, da cidade de São Bento, Perimirim, terra natal do meu pai, que isso aqui ele nem sonha. Pessoas de Pinheiro, pessoas do Maranhão, pessoas da terra, ser muito criança. É ser muito menino. Acreditar nisso aqui, está quase chegando o momento de eu citar o nome de pessoas, de pastores, pregadores. Tem aqui uma lista, uma relação imensa, que isso aqui é mendigar para ser investigado. Porque por mim, não sairia mais nenhuma igreja, tão pouco o terceiro tempo. Porque isso aqui é um engano, é mentira. Vamos agora partir para o livro de Lucas, capítulo 2, versículo 21 a 24. Esta Bíblia que o nosso câmera trouxe está mais bem detalhado. Vocês vão observar aqui, vocês sabem o que é circuncisão, né? Cortar o corinho do pênis para poder ser filho de Deus, né? Mediante a Bíblia, né? Tem essas situações de circuncisão, tem até aquela discussão idiota, tola e muita meninice de Pedro com Paulo. Se você ler o livro de Atos e perceber quantas identidades tem Paulo, um monte de contradição no livro de Atos, coisas absurdas, você percebe, jamais há santidade neste livro aqui todinho, de Gênesis e Apocalipse. Aqui no livro de Lucas, Novo Testamento, capítulo 2, versículo 21 a 24, nós vamos observar, após o nascimento do menino Jesus, ser levado a oferenda. Para como se fosse para Deus, está bem aqui, ó, eu vou ler. Vamos lá. Circuncisão de Jesus e apresentação no templo. Então, tira da Bíblia Atos 7, Atos 17. E tira da Bíblia de novo, qualquer um pregador. Isaías 6634. Está aqui, ó. Quando se completaram os 8 dias para circuncidar o menino, deram-lhe o nome de Jesus, tal como tinha sido chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre materno. E quando se completaram os dias para a purificação deles, conforme a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, tal como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor. Consagrado. Lembrem-se de outros centros tidos como religião, né? Inclusive Umbanda, Quimbanda, Candomblé. E também para oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como diz a lei do Senhor. Tá bem aqui, gente, isso aqui é um absurdo. Gente, pessoas da terra, vocês acreditam que isso aqui provém de Deus? O que está escrito em João 1 e Hebreus 1? Em João 1 diz que Deus se fez carne no ventre de uma mulher. Aí eu já comentei, Deus tem mãe? Deus quer alguma súplica? Vocês aí que são família, vocês, casal de pais aí que tenha 1 ou mais filhos, vocês colocam seus filhos de joelho? Se colocar isso é sensato? Gente, está bem aqui. Rasga da Bíblia. Se ele não recebe oblação, oferendas, né, em si, como é que ele vai entregar um filho para ser crucificado antes da fundação do mundo? Não é? E o nosso conterrâneo da cidade de São Bento citou umas passagens ontem que eu vou mencionar bem aqui. Conterrâneo, você foi muito tolo com os teus fundamentos ontem na rede social chamada Facebook. Normalmente muda. Tá aqui, gente. Ó, isso aqui são só resumo que eu fiz ontem à noite. Ó. É do nada. Passagens que contradizem o livro todinho. Eu leio esse livro só quando eu vou fazer ultimamente os vídeos. Tá aqui, ó. Até papelão eu usei. Então, eu vou deixar para falar dessas conversas com as pedras, tidas como pedras preciosas, as 12 pedras, depois. Como se você fosse consultar, invocar ao Criador, que Deus é um. Então eu vou ler aqui, conterrâneo, eu já falei algumas passagens que contradizem Trindade. Você mencionou ontem na rede social chamada Facebook, 1 João 2, 22. Vamos ler bem aqui. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo?
É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Pode me chamar de anticristo. Você me chama aqui de anticristo diretamente. Agora comprove em fundamentos que Deus é Trindade. Justifique para a terra assistir, que graças a Deus nós temos esse poder de internet, né? E disso eu não entendo, agora a leitura eu sei. Eu rasgo meu diploma de letras, eu queimo e dou meus cursos para ser algemado. Eu vou mendigar de novo para as autoridades competentes, que ainda estão sendo autoridades na terra, porque Deus não fez um para julgar o outro. Eu vou mendigar de novo, eu estou com uma relação de pastores, pregadores, de um monte de gente para eu citar, mendigando para ser investigado, para recuperar os vídeos que minhas filhas apagaram. As minhas cafulas apagaram os derradeiros vídeos, então subi o celular aleatoriamente, que não ficou nem na lixeira, né? E a minha primogênita também tirou muitos vídeos. Então tá no celular dos pastores, e de novo eu venho a falar, uma pessoa da corporação da Polícia Civil tem todos esses vídeos. Eu vou falar ainda, eu tenho coisa para falar demais. Então, meu querido, você comprova a Trindade. Eu nego o Cristo sim, porque Deus jamais ia dar uma oferenda. Então dá um filho teu ou uma filha para ser crucificado em forma de sangue e chamar de sacrifício perfeito. Para falar que é a vontade de Deus. Eu vou ler agora aqui, ó, passagem que você mesmo citou, comprovando e te mostrando leitura. Querendo ou não, me perdoe, eu vou te ensinar a ler. Daqui, ó, tu e qualquer outro pregador. Você falou Hebreus 9, capítulo 9, versículo 26. Eu vou ler o que está aqui escrito e vou ler um pouquinho de Hebreus 10, para te ensinar a ler, tu e qualquer pregador. Desculpe o tom de voz, é porque eu quero entender se eu não sei ler, se eu sou doido mesmo. Porque o diabo me fez de doido e chamava de doido na Coab. Em São Luís, estava como... princípios de esquizofrenia, tem até laudo, rapaz. Eu passei por mais de 2 anos sem trabalhar, não conseguia, e Deus permitiu. Tu afirmar que isso aqui é de Deus, qualquer pregador está chamando Deus de monstro, e ator por noite, tu sabe ler, rapaz, é dinheiro. Não sei se tu vai fechar a igreja. Tira Atos 17 da Bíblia. Então é aqui, vamos lá, Hebreus 9, 26, eu ainda vou ler Salmo 40, uma parte, para fechar o vídeo, para não ficar tão extenso, porque o que eu ia falar, as tolices de ontem na rede social mudou aqui a rota do que era para ser mencionado e não era para ter sido, querendo ou não, né? Vamos lá, Hebreus 9, capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Se tu tá achando, e demais pessoas, isso aqui é um veneno que é... Enquanto eu não me lembrei de Isaías 66:3-4, eu estava envenenado. Se tu tá achando que o sacrifício perfeito do próprio Deus de tirar o pecado do mundo, que são as trevas, que ele não criou trevas, é através do sangue de um homem chamado Jesus Cristo, que há contradições inúmeras, até sobre ressurreição, que nunca houve ressurreição na terra. Ou então vocês, pregadores, façam o que está descrito, parece-me que é no livro de Marcos 22. Não está muito bem, não estou muito bem a me lembrar. Cadê os milagres e os prodígios? Será que Deus seria porco para pegar cuspe com barro e botar no olho e não segue e falar, vai e lava teus olhos e beija? Deus faria isso sem carne? Porque está lá em João 1. Pergunta para qualquer parte, qualquer pastor vai dizer inconfundivelmente que é Jesus Cristo, Deus encarnado. Que é Jesus Cristo, Deus encarnado. Ora, acorde, isso é meninice. Meninice e monstruosidade aceitar um pensamento desse, né? Então vamos agora aqui ler o livro de Hebreus 10. Olha só, aparecem outras contradições que eu já tinha lido. Vamos lá, vamos ler aqui Hebreus 10. Mas depois nós vamos ler aqui um pouquinho do Salmo 40, né? Peguem vossas Bíblias. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes
nunca mais teriam consciência de pecar. Então você aqui que vai para a igreja de crente, eu nunca vi reconciliar com o nome de Jesus Cristo na católica. Está aqui. Como é que pastores, apóstolos, bispas vão lá para frente? Quem quer se reconciliar com Jesus Cristo? Aparece um apóstolo. Eu. Está aqui, ó, contradiz toda hora. Reconciliar com sangue. Tirar o pecado do mundo. Quem tira o pecado do mundo é o próprio Deus. Ó. Deixa ser menino. Todos aí, vocês aí. É Deus é que seca o poder dos reis santos para nos dar a vitória que Ele mesmo está dando para si próprio. E não vai saber explicar essa traição, mesmo ele sendo Deus. Ele seca o poder dos reis santos, porque ele determinou para serem santos eternamente, e não demônio. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível, está aqui, ó, está na Bíblia, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire pecado. Então, pregadores, botem, me perdoe a expressão, o tal chamado bode emissário no Velho Testamento para espiar pecado, oferecer para o sacerdote orar na cabeça e mandar para o deserto, está na Bíblia, já li. Para através da morte do bode no deserto de fome de sede, os pecados serem espiados. Então, botando no teu bolso. Desculpa a expressão, Deus não mata. Eu tenho essa coragem, essa audácia, porque eu fui protegido pelo próprio Deus. E só voltei a ficar normal na minha memória para voltar a minha gramática, a minha literatura. E em breve estamos fazendo um canal, estaremos fazendo um canal de língua portuguesa. Estamos providenciando uma lousa bem bonita, bem chique, para mostrarmos gramática, literatura, redação, a minha área, porque eu sei ler. Isso é dom que Deus nos deu. Qualquer um que lê esses vídeos aqui, não há juiz na terra, não há procurador de justiça, não há ministro que possa e tenha a capacidade de me prender mediante essas leituras contraditórias que eu venho lendo, mostrando e expondo no livro que é tipo como se fosse palavra de Deus, um monstro aqui descrito. Fora de você ter um pingo de medo, é para chegar logo lá no Oriente Médio. E por mim não se faz mal numa igreja. Ou ele habita ou ele não habita. Está terminando o tempo dos demônios na terra. E não fiquei com medo de inferno. Eu vou mostrar depois passar sobre o inferno. Só vai para o inferno os ex-santos, os demônios. Não há esse bababá de transfigurar depois de trazer os mortos e os que estão aqui vivos. Aí eu espero que todo olho olhe os braços da santidade de Deus, que é um campo de força em volta dele próprio, que faz parte dele. Ele é Deus que sempre existiu, um só Deus. Todo olho veja o próprio Deus, né? Porque eu fui protegido por ele e eu vou contar e eu falar agora, isso aqui, ó. É soprar na parede ou em qualquer parte, o sopro do vento espalhar. Entra nos ouvidos e sai. Mas daqui vamos continuar aqui a leitura, né? Bota o bode emissário no bolso. Bota os sacrifícios no bolso, porque está bem aqui, olha o que eu vou ler aqui, está na Bíblia. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, porque ele não quis sacrifício, que preparou o que é chamado corpo. Ninguém faria isso. Tampouco Deus. Um ser humano normal não faz vir a Deus. Holocaustos e obrações pelo pecado não te agradaram. Não agradaram a quem? A mim ou o que é chamado Deus? Então disse, eis que venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. No princípio do livro você se recorda aqui de Gênesis 3,15. Que aí, como eu comentei já no dia 15, que foi lançado ontem, né? Gênesis 3,15 está aqui explícito e escancarado, que Deus vai fazer carne no ventre de uma mulher para pisar a serpente, que se chama Satanás aqui. A metáfora concreta, né? Porque ele transou primeiro, está aqui na Bíblia. É quase impossível de acreditar que eles se transfiguraram, entraram em matéria e fizeram tudo isso. E quem sabe não for todos eles, eu não sei. E também não sou balança de demônio, de diabo, para saber qual o poder que está nos corpos, né? Eu vou entrar nesse detalhe depois. Como acima diz, sacrifícios e oferta e holocaustos e obrações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então está aqui dizendo que nenhum sacrifício desse o agradou. E agradar o de um filho? Então, disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo.
na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez. Gente, quem é o ser humano que consegue desfazer o que está escrito em Isaías 66:3-4? O Cristo é uma oferenda assim. Qualquer pastor sabe disso. O padre também sabe disso. Os padres, o Papa. O Cristo é uma oferenda. Biblicamente escrita aqui, e tá só aqui nestas leituras, eu estou quase falando teu nome, mas eu vou respeitar teu apelido. Eu te conheço por apelido desde a infância, então é mais velho do que eu, acho que 3 ou 4 anos no máximo. Né? Agora vamos bem aqui, ó. Vejamos o que fala no livro de Salmo. Aqui está bem implícita, escancarada diversas contradições, pregadores de toda a terra. Salmo 40, vamos pular para o versículo 5, vamos ler até o versículo 8, está na Bíblia. Foi eu que escrevi Salmos? Foi eu que escrevi isso aqui? Não. Quem escreveu? Foi que estava fumando de amba verde? Me perdoa a expressão, estava embriagado de vinho? Ló transou com as filhas porque ele quis? Para sair Moabe e Amon? Será que o caso que foi agora escancarado aqui há poucos dias aqui na Baixada, que foi preso um corpo no dia 2 de dezembro, não saiu nas redes sociais, será que isso aqui era o ser humano que estava maltratando a mãe de 85 anos e diz que comprovado, diz que eu não posso afirmar. Penetração nas partes da própria mãe idosa de 85 anos, só os hematomas no corpo. Será que sou um ser humano que não reconheceu a própria mãe? Foi preso agora, dia 2 de dezembro, aqui na Baixada, aqui em Pinheiro. Será que Ló não ia reconhecer as próprias filhas? Não estava na caverna só ele com as 2 filhas? Deus ia mandar 2 anjos destruir Sodoma e Gomorra? Ló ia oferecer a virgindade das filhas? Ah não, nós queremos os que estão contigo, mande-os para nós, para que nós os possuamos, que o povo lá chamado pecador queria possuir, estuprar. Os 2 citados como se fossem anjos na Bíblia, Sodoma e Gomorra. E Deus queria, rapaz, acordem, iria transformar a mulher de Ló numa estátua de sal. Ainda não ressuscitaram um dinossauro aí para puxar leite do peito de uma dinossauro fêmea? Espera aí, vamos lá, Salmo 40, versículo 5 ao versículo 8. Feliz o homem que confia em Javé. Só uns apelidos de Deus aqui que fosse Deus, Javé. Que não se volta para as idolatrias, É bem aqui, católicos, me perdoem. Não era nem para existir a Igreja Católica. E todas as outras denominações surgem da Católica. Está aqui, eu vou tornar a repetir. Onde é que há idolatria? Onde é que há... Me perdoe, vão se quiser. Não estou falando para ninguém sair de suas igrejas. Onde é que há procissão? Segurando o santo de Jesus. Isso é idolatria. Ou não é? É adoração, é veneração ao mesmo tempo. De novo. Salmo 40, versículo 5. Vamos ver até o versículo 8. Feliz o homem que confia em Javé. Palhaçada, Deus não tem nome. O nome de Deus é Deus. Ele não tem apelido. Melhor dizendo. Que não se volta para as idolatrias, nem para os que se extraviam com a mentira. A Bíblia em si é uma mentira quase 100%. Agora está se cumprindo algumas coisas, eu vou dizer depois por quê. Já comentei. São muitas as maravilhas que realizaste, Javé, meu Deus. Em teus planos... E teus planos sobre nós, ninguém pode igualar-te a ti. Então não pode falar que o homem é semelhança a Deus, nada é semelhante a Deus. Quero falar deles, mas são demais para contar. Não queres nem sacrifício nem oferta, está aqui. Não queres nem sacrifício nem oferta. Tira da Bíblia, rapaz. Rapaziada aí, pessoas. Por isso... não abriste os ouvidos. Tu não pedes holocaustos. Impossível eu chamar Deus de tu, rapaz. Tu não pedes holocausto pelos meus pecados. Então eu disse, eis que venho, como está escrito sobre mim no rolo do livro, Venho para fazer com alegria a tua vontade. Guardo nas entranhas a tua lei. Para bem aqui.
fazer a vontade de Deus com sacrifício. Vocês já pararam para imaginar a dor, o sofrimento da mulher chamada Maria ao ver o homem sendo crucificado como o filho que veio da carne dela? Qual é a mãe que se sentiria contente? Será que Deus fizesse angústia para essa mulher? Deus ia desse filho? Está aqui que ele não pede holocausto, que ele não pede oferenda, ele não pede oração. Então, se ele não pede, ele não vai dar. Ele não ia entregar um filho, isso é ser demônio. Não, Deus! Me perdoe o tom de voz, eu fico indignado com este livro aqui. E tenho pena de diversas pessoas. Eu vou citar nome de pessoas. Para me prender só se for prevaricação. Eu sofri um inferno, vocês que não sabem. Meus olhos estão no lugar, eu já disse o porquê. Senão nem olhos eu teria mais. Gente, eu peço desculpa a vocês que nos assistem pelo tom de voz. A minha voz é alta. Quem me conhece sabe que quando eu dou aula, a escola treme as paredes. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui e depois nós vamos mostrar outras contradições. Agora vocês aí tentem conseguir mostrar o que é trindade na Bíblia e confirmem. E tirem o que está aqui escrito, que eu acabei de ler, um monte de contradição. Aquele grande abraço a vocês que nos assistem.